Hoje vamos aprender a como desenhar mãos. Fala galera, eu sou o Jufon e no vídeo de hoje espero que vocês aprendam a como desenhar mãos. Vamos lá! Como desenhar mãos? Como eu desenho mãos? Eu começo geometrizando a parte maior da mão, com esse quadrado. Assim, eu marco o meio do quadrado, que vai me dizer onde é o meio da mão. Desse meio, nós sabemos que vai ficar 2 dedos para um lado e 2 dedos para o outro. O tamanho dos dedos seguem esse padrão. O dedão é o maior, o indicador e o terceiro dedo mais ou menos do mesmo tamanho e o mindinho do menor tamanho. O dedão parte daqui da segunda metade dessa palma. Então, eu divido a metade horizontalmente. Daqui é a linha onde partiria o dedão. Aí aqui eu coloco uma articulação. E eu sei que ele pode fazer esse movimento aqui. Então, esse é o máximo que o dedão chegaria de tamanho. Se essa articulação sobe, ele chega até aqui, dobrado. Essa é uma estrutura básica da mão que eu costumo fazer. O dedão tem uma articulação menor aqui. E em seguida tem essa maior, que é onde ele conecta com a mão, com a palma. Os outros dedos, eles têm essa articulação aqui do dedão. Nos outros dedos, elas seguem uma decrescente, mais ou menos até a metade dessa parte da palma. A primeira articulação fica aqui, a segunda aqui, a terceira aqui e a quarta aqui, dessa forma. Daí, todos os dedos terão mais 2 articulações no seu comprimento, mais ou menos dividindo o dedo em 3. Eu sei que parece complicado, mas praticando fica simples e você, uma hora, não vai precisar fazer mais essa estrutura toda. Ela vai estar na sua cabeça. Vamos fazer alguns exemplos. Vamos fazer esse primeiro exemplo aqui. Percebe que a palma está um pouco virada. Então a gente faz isso. Em seguida a gente marca o meio da mão, como no primeiro exemplo. Já daqui eu vou marcar a metade horizontal também. Para marcar onde vai começar cada articulação dos dedos de cima, eu vou fazer aquela parte decrescente também. E vou marcar todas essas articulações. Uma coisa para lembrar é que sempre essas 2 articulações aqui tendem a ficar um pouco mais juntas na maioria dos gestos de mão. Raramente elas vão estar bem separadas, a não ser que seja a sua pose de propósito, sabe? Enfim, ela parece mais natural quando você deixa essas articulações mais juntas. E por último, o mindinho. Na parte de baixo, eu vou marcar essa grande articulação do dedão. Em seguida, de acordo com a pose, o dedão faz esse movimento para cima. Então, aqui no meio dele ele tem mais uma articulação só. Todos os dedos no exemplo seguem um sentido
quase que na direção da mão. A mão está nesse sentido, os dedos fazem um pouco assim. Então eu vou tentar fazer isso. Lembrando que o dedão é o maior. Ele é mais ou menos do tamanho da palma toda, se eu não me engano. O indicador, por estar nessa posição inclinada, ele chega quase ao tamanho do dedo maior. O terceiro dedo, na pose, está assim. E o mindinho está um pouco mais afastado, apontando de acordo com a palma da mão. O dedinho é o que está mais seguindo a orientação da palma. Vamos lá. Aí, marcando as articulações dos dedos, nós já conseguimos ver que fica fácil de você criar essa mão. Esse foi o primeiro exemplo. Vamos fazer todos os outros exemplos, porque o mais importante para aprender a desenhar qualquer coisa, e nesse caso as mãos, é praticar muito. Quanto mais mãos você fizer, melhor. O meu caderno do ensino médio, eu tinha páginas lotadas de mãos desenhadas em todas as direções, porque eu era horrível em desenhar mão. E isso me ajudou muito. Não que eu seja muito bom hoje, né? Mas ajudou bastante. Segundo exemplo. Essa mão está bem envergada, ela é bem expressiva. E é isso que torna o desenho mais interessante. O quadradinho da palma, ele está bem virado. E eu vou continuar usando a geometrização. Vou fazer um pequeno cubo bem retangular aqui para representar essa mãozinha inclinada. O dedão, porque o dedão parte dessa parte aqui, bem para cima, quase que uma perspectiva. Da mesma forma, eu vou marcar o meio horizontal, fazer a decrescente de dedos, vou deixar mais fraquinho aqui. Fazer aquelas duas articulações que são juntas, na maioria das vezes. O dedinho está bem para fora da palma naquele exemplo, e o dedo indicador, por sua vez, está bem no topinho da palma. Ambos estão partindo para fora da palma, fazendo uma força. Você representa isso afastando um pouco mais essas articulações. Para cada exemplo desse tipo, é muito importante que você tenha uma referência. Isso vai criar uma biblioteca mental que você vai ser capaz de desenhar qualquer coisa depois. Aqui eu estou tentando marcar o comprimento de cada dedo de forma dobrada. Nesse exemplo, o dedão chega até a base da articulação do nosso indicador. Então eu faço ele dessa forma, subindo. Aqui a gente consegue ver aquela articulação de trás que nos últimos exemplos não tinha. Essa é a base do dedão na palma. Essa é a primeira e essa é a segunda. Agora eu acho que estamos prontos para marcar as articulações dos outros dedos. Essa onde o dedinho está dobrado e essa outra. Elas estão bem próximas porque o dedo está dobrado.
seguindo esse método, fica cada vez mais fácil de fazer mãos em posições variadas como essa. Lembrando que se você treina no papel, você pode fazer as mesmas coisas. Só lembra que você deve fazer bem fraquinho, com um lápis mais fraco como H ou HB. Que aí quando você fazer o final por cima vai ficar mais limpo. Aqui eu deixo a estrutura por baixo para vocês verem como ficou. Uma ótima mão. Vamos para o nosso último exemplo. Nesse último exemplo, a mão faz uma perspectiva bem brusca. Então, nós vamos abusar do 3D. Vamos fazer a palma da mão bem 3D, o máximo parecido possível com a mão. Tá vendo? Dessa forma. Vamos fazer aqui. Aí marcamos o meio da mão. Como a mão está bem inclinada, o meio horizontal dela vai bem para baixo, porque ela está bem curvada. Para dar a ideia de que ela está mais virada para a gente. Então a gente consegue ver mais a parte de cima dela do que a parte de baixo. Da mesma forma, a articulação do dedão vai ficar bem mais escondida por dentro. E ele segue essa orientação de frente para a gente. Então as articulações dele vão ficar assim. Vamos fazer as articulações do meio primeiro, elas são mais juntas. A articulação do indicador e descendo a articulação do mindinho. O mindinho fica bem para fora, ele não aponta pra gente, ele aponta para fora. O terceiro dedo começa a apontar pra gente um pouco, mas está um pouco para fora ainda. Já o dedão vai bem para nossa direção e um pouco para cima. E o indicador fica na vertical na nossa frente, inclinado só um pouco no final. Marcando as articulações, fica fácil de ver como preencher esses dedos depois. Esse indicador ficou um pouco torto. Vamos refazê-lo. Ele aponta para fora assim. E está um pouco inclinado no final. Então é isso. É assim que eu desenho mãos. E é isso, essa é uma ótima hora para você deixar o like. Então é isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aquele like, se inscreva no canal, me segue lá no Instagram. E é isso, fui!